A constipação na pessoa com a demência, a prisão de ventre, né, ficar mais de 2, 3, quiçá 4 dias ou mais sem evacuar, é um problema. Seja por medicações, seja por falta de hidratação, seja por falta de mobilidade. A gente não vai esperar, ou até de iniciativa, a gente não vai esperar que a pessoa idosa peça água. Há uma mudança das papilas gustativas, há uma mudança na percepção de sede e por isso a gente não tem que esperar a pessoa idosa pedir água para oferecer para ela, né? Suco, água saborizada, mate, né? Um pouquinho de cada coisa. Inclusive, eu gosto muito de orientar a melancia, melão, que são frutas que são ricamente, né, contidas com água, ou algum vegetal, berinjela, chuchu, que são também vegetais ricos em água. Então é importante, a primeira coisa, a gente sempre ter atenção na pessoa idosa com demência, o quanto ela está ingerindo, né, de líquido, de água por dia. Isso se puder, ela pode ter uma demência como a insuficiência cardíaca e a hidratação vai ser um pouco menor em quantidade, mas ela nunca deve deixar de acontecer. E aí vem então uma dieta também pobre em fibra, uma dieta rica em refinados, em pão branco, sei lá, em farinhas, e a falta então da fibra, a fibra é essa das verduras, né, legumes, principalmente verduras, e também das sementes, né, a gente está falando de chia, a gente está falando dos farelos, de aveia, farelo de trigo, cevada, que isso ajuda essa motilidade. Então a gente falou de hidratação, que é um fator importante para o funcionamento do intestino. Estamos falando também de conteúdo de fibra para o intestino dessa pessoa. E aí agora vem os riscos de uma constipação. Uma pessoa idosa com uma distensão abdominal pela quantidade de fezes, ela vai sentir dor, então começa a ter uma agitação, começa a ter expressões verbais e não verbais diferentes, então é um incômodo ou quiçá uma dor. Além disso, se essas fezes, né, elas vão se acumulando, pode ter o que a gente chama de diarreia paradoxal, então a gente vai ter uma ideia errada que a pessoa tá com diarreia, mas na verdade é paradoxal, ela já está constipada há muito tempo, então as fezes estão acumulando aqui na parte superior do intestino e elas vão então para uma questão de espaço, né? Conteúdo muito cheio, não tem mais espaço, vai transbordando, porque nesse intestino mais à direita é onde as fezes são absorvidas e as fezes então elas vão se moldando até o cólon esquerdo, o sigmoide e o reto. Então, prestar atenção nisso. Medicações, há medicações que prendem, então será que são necessárias? Será que a gente não tem que ter um olhar mais crítico em relação às medicações? E se, principalmente os analgésicos, eles são necessários, será que a gente então não tem que fazer algum tipo de laxativo? Qualquer que possa ser feito, né? Claro, dentro de uma orientação do médico de confiança, são laxativos que ajudam a escorregar, são laxativos que aumentam as fibras, são, sei lá, um supositório ou até um clister. O mais importante é deixar claro que eu, particularmente no meu dia a dia, desses mais de quase 20 anos só de geriatria, eu já vi pessoa idosa indo para o centro cirúrgico com fecaloma, que são aquelas fezes endurecidas, e aí faz uma distensão abdominal e acaba, sim, indo para o centro cirúrgico. Então, tem que ter muito cuidado. A constipação é uma causa de internação, é uma causa de delírio, é uma causa de dor, é uma causa de mudança de comportamento e a gente precisa efetivamente olhar, tomar conta. Entope o vaso, é chato, a gente tem que fazer massagem, tem que virar, às vezes a pessoa que é acamada, né, tem que virar. Às vezes, nessa higiene, quando ela não é bem feita, acaba sendo um fator também de infecção urinária. Então, a pessoa idosa, portadora de demência, ela, hipótese alguma, tem, na verdade, não deve, né, em hipótese alguma, sofrer de constipação. Então, o cuidador familiar tem que ficar de olho como um sinal vital. Assim como a pressão, assim como a frequência cardíaca, assim como a frequência respiratória. A constipação, ela precisa, a prisão de ventre, ela precisa ser entendida como um sinal vital.